signo de Câncer ou Sol em Câncer. Câncer, um signo regido pela Lua, a Lua que é mãe, a Lua que é maternidade, emoções, também regido pela água, que de novo, pura emoção, e um signo cardinal, ou seja, um go-getter, um ambicioso, um líder, uma pessoa que corre atrás dos seus objetivos. Olha só que mistura interessante. Esse vídeo é dedicado à minha amiga Carla Flores, que é a pessoa mais canceriana que eu conheço. Bom, continuando então, os cancerianos, eles são essa coisa assim, esse mar de emoções, eles são os mais emocionais dos zodíacos, eles são quase que pura emoção. Mas mais do que quase que pura emoção, eles são pura emoção e eles são de água e de águas profundas, né? De emoções profundas. Eles são profundos, eles sentem o mundo. Se existisse uma frase para definir o canceriano, seria eu sinto. Porque, claro que o canceriano não é só sentimento, mas o canceriano é sim uns 80% sentimento, vai? Os outros 20% é a racionalidade. O canceriano é muito divertido, tá? Tem vários humoristas do signo de Câncer. O Robin Williams, né, que sempre fazia papéis de bonzinho, fez uma babá quase perfeita, era do signo de Câncer. E o nosso queridão lá, o Terry Crews, que é norte-americano e é quase um brasileiro, que fez As Branquelas, né? Que fez aquele filme lá. Tananana, and I need you. Tananana, and I miss you. É aquele lá, o Terry Crews. Então, o canceriano, além de divertido, que ele tem essa mente infantil, eu diria, ele tem uma coisa, uma conexão com a infância, com uma coisa infantil. Por ser das emoções, ele tem o timing da comédia, né? Além disso, são educados, polidos, muito empáticos, são super acolhedores, são amigos que parece assim que você está falando com uma mãe ou com a tua mãe, você se sente acolhido, com uma energia maternal, porque tudo que eles querem na vida é cuidar das pessoas, cuidar como uma mãe, né? E a maneira deles sentirem o mundo é uma maneira maternal como uma mãe, porque Lua é mãe na astrologia, né? Eles são por emoção e não são por emoção, né? Tem uma coisa bem interessante que é que eles são por emoção, mas ao mesmo tempo são cardinais. Então, assim, apesar de ser quase que pura emoção, eles têm um lado racional no sentido, e esse lado racional, assim, eles são ambiciosos, tá? E são metódicos e são muito trabalhadores, são bem esforçados para estudar, para trabalhar, para ir correr atrás dos sonhos, mas não é aquela coisa assim de o dia que ele chegou lá e tem a profissão que ele queria, não é para chegar e dizer para ti, ó, eu tenho esse blusão aqui que eu paguei milhões, tá? Né? Esta cama aqui paguei milhões por ela. Não, é mais uma coisa de segurança, porque o símbolo do signo de Câncer é o caranguejo. E o caranguejo é aquele bichinho, né, duro por fora com aquela casquinha e por dentro todo fofinho e macio e que vai caminhando de lado. Por que ele caminha de lado? Porque ele é desconfiado, ele olha bem para onde é que ele está indo, ele não se entrega tão fácil. Esse animal, o caranguejo, diz muito sobre o canceriano. O canceriano, de primeira, assim, quando começou uma amizade ou um namoro com o canceriano, ele não vai chegar se abrindo o coração para ti, não vai, porque como o animal caranguejo, ele é desconfiado. Ele não vai chegar, ele sabe que ele é pura emoção, ele não vai. Ele sabe, ele não vai se mostrar vulnerável para ti, ele vai ser tipo meio tímido, meio reservado, meio observador, meio caminhando de lado, que nem o caranguejo te observando lá de longe, ver será que essa pessoa vale a pena uma amizade aí, um namoro. Então, ele demora a se entregar, muito essa coisa do caranguejo, de que ele é reservado, meio desconfiado, meio tímido, assim, não chega se abrindo de primeira, assim. Você que tem amizade ou namoro com o canceriano deveria dar muito valor a isso, porque se ele chegou até você e se abriu, é porque ele sentiu que ele podia confiar em você, né? Eles não são aquela pessoa com 1 milhão de amigos e que sai desabafando pela rua, e que sai, sabe, que confia em todo mundo. O canceriano não é assim, o canceriano é um bichinho desconfiado, assim,
né? Se ele chegou a se abrir contigo, a se mostrar vulnerável, a mostrar todo aquele mar de emoções que ele é de verdade, é porque ele confiou em ti, é porque ele viu que dava para confiar, que tu era uma amizade que valia a pena, né? Tem que valorizar isso aí, né? O câncer, o signo de câncer rege o estômago. E isso significa que você tem que cuidar o seu estômago. Você tem um estômago delicado. Você pode ser aquela pessoa que, ai, o glúten me faz mal, ou a pimenta me faz mal, ou o limão me dá arrotos. Tem que tomar cuidado com o estômago, né? Coisas de nervosismo pode dar gastrite. Tem que cuidar o estômago, viu? O teu signo, ele tem essa questão ligada com o estômago, uma fragilidade estomacal. Bom, então, vamos ver se eu falei todo que tá aqui. Pois é, eu falei sobre a questão do canceriano ser muito parecido com o caranguejo, né? Que ele tem essa coisa de que por dentro ele é fofinho e por fora é meio durão, quando tu ainda não conheceu ele, né? Tem também a questão assim, ó, que é regido pela água e é regido pela lua, então pode te passar a percepção de ser uma pessoa frágil por ser muito emotivo, mas não, porque é um signo cardinal. Os cardinais são ambiciosos, determinados, são focados, são fortes. Então, são pessoas que têm um aspecto que pode te enganar como frágil, mas são pessoas fortes, no sentido em que essas decepções amorosas ou decepções com amigos que não mereciam a generosidade do canceriano, o canceriano sabe, ele pode ter se deixado abusar lá por um amigo lá que não era lá da melhor índole, um namorado, mas ele sabe chegar ao momento onde ele dá a volta por cima, né? Você que não abusa do canceriano, porque ele uma hora o canceriano ele é emotivo, mas não confunda a emocionalidade do canceriano com burrice. O canceriano não é burro, ele é super emotivo e vai te dar inúmeras chances porque ele é muito generoso e muito gente boa, mas no momento em que ele percebeu que tu é um mau caráter, ele vai seguir em frente. E ele, como eu já disse, ele é um cardinal, então ele tem liderança, ele tem determinação, ele tem foco. Então, assim, no momento em que ele viu que tu é uma péssima amizade, ou um péssimo namorado, sei lá, ele vai dar a volta por cima, ele vai seguir em frente. Então, assim, não viaja na do canceriano, não pensa que, assim, essa coisa bonzinho, generoso e tal, e você vai viajando na maionese na do canceriano, porque ele não é bobo, é uma pessoa emocional, mas não confunda ser uma pessoa emocional com ser uma pessoa burra. Não confunda ser uma pessoa emocional com ser uma pessoa frágil. Não são pessoas frágeis, são pessoas emocionais e ao mesmo tempo muito fortes. Pessoas que dão a volta por cima de abusos e de outras situações. Então, cuidado com o canceriano, ele não é essa coisa aí, assim, um emotivo, frágil que todo mundo pisa. Não é assim, né? O humor do canceriano muda muito, porque câncer é regido pela lua. O canceriano, estando num estado assim, que ele tá numa relação legal, amizade, namoro, tudo que ele quer é te cuidar como uma mãe. É quase uma maternidade, ele vai cozinhar para ti, te tratar bem, te acolher, te escutar, te ouvir, validar os teus sentimentos, são super empáticos, super acolhedores. Tem uma coisa interessante, eu já falei, né, que o canceriano, ele gosta de dinheiro, mas ele não é um exibicionista, ele não vai chegar, essa touca que paguei milhões, que era de uma grife famosa, não é assim, é mais pela segurança. O que eu acho bonito nesse signo é o tanto que eles são acolhedores e o tanto que eles percebem o mundo de maneira emocional. Para mim é um universo diferente, porque eu sou virginiana, eu percebo o mundo de maneira mais metódica e racional, e eles são como se fosse, para mim, que estou olhando de fora, eu consigo gostar de um canceriano, mas para mim o canceriano é uma coisa de outro mundo, porque eles percebem o mundo através do sentimento, é uma outra maneira, eles sentem o mundo em vez de observar o mundo. O virginiano observa o mundo, racionaliza o mundo, o canceriano sente o mundo, né? É uma outra percepção, uma maneira bonita, né? Eles sentem o mundo de uma maneira sentimental e maternal, é uma coisa assim. O canceriano, como eu já falei, ele é como um animalzinho, o caranguejo, né?
ele é um tipo fechado, ele tem que estar confortável para se abrir com você. Se você tiver num namoro ou numa amizade com canceriano, tem que ter paciência, porque eles são como se fosse o caranguejo ali, que por fora é duro e por dentro é maciozinho. A carninha ali é maciazinha do caranguejo por dentro, mas por fora é duro, tem aquela casca. E tem aquela coisa de caminhar de lado para ficar te observando. Então, ele é desconfiado, é devagar, ele demora a se abrir, porque ele sabe que ele é emotivo e tal, e que se você for um FDP, ele vai se machucar com você. Então, ele não quer chegar abrindo o coração, ele quer te conhecer melhor, sondar, caminhar de lado ali, sondando o terreno com aquelas unhinhas de caranguejo, né? Para ver se vale a pena essa amizade ou namoro. Se o canceriano for, não, mas eu conheço um canceriano e ele parece nada a ver com isso aí, ele parece super seco, super bruto. É porque ele não te conheceu direito ainda, porque ele ainda tá naquela fase do caranguejo caminhando de lado, ainda tá te observando, ainda não se abriu. Tenha paciência que um dia toda aquela coisa emocional vai aparecer, que é quando o canceriano finalmente confiou em ti e abriu o coração, né? O canceriano é muito generoso, muito família. O câncer, para você ter uma ideia, rege a casa 4, que no mapa astral é a casa da família. Então, câncer, ele é totalmente ligado à família. Não fala mal da família do canceriano, não faça isso. E essa coisa do canceriano ter uma busca por estudo, por trabalho, por tentar vencer na vida, por ganhar um bom dinheiro, tudo é para a família. Se ele tem filhos, é tudo para os filhos. Se ele é casado, é tudo para a esposa, para o marido, para o bem da família que ele quer melhorar financeiramente. Se ele tem pais idosos vivos, é para pagar o plano de saúde da mãe e do pai. Aliás, canceriano é muito, porque câncer é regido pela lua e lua é mãe. O canceriano é muito ligado com a própria mãe. A mãe deles é o tudão da vida deles. A menos que a gente tenha aqui um Quiron ou uma Lilith aqui em conjunção com câncer, daí a gente tem mães mais problemáticas, mas no geral, câncer é ligadão na mãe, a mãe deles é o tudão deles, e é meio que da mãe deles que eles tiram também muito dessa emocionalidade. Não que a mãe necessariamente seja muito emocional, a mãe deles pode ser uma capricorniana ou aquariana, enfim, mas dessa relação com a mãe sai dessa profundidade desse amor com essa mãe, sai toda essa emocionalidade do signo do canceriano. São bons cozinheiros, acho que eu já falei. Uma coisa interessante, o astrólogo João Bidu fala uma coisa e eu concordo com ele, que o canceriano tende a voltar para o ex, porque ele sonha em voltar para o começo do romance, e também porque o canceriano tem essa coisa de que ele, quando eu falei antes que o canceriano busca sucesso material, sucesso financeiro, carreira, tudo, ele busca para segurança. Ele quer a segurança dele mesmo, segurança da família. Então, como o canceriano é muito apegado à segurança, ele tende, por um sentimento de segurança, a voltar a um ex e não a embarcar num novo relacionamento. Ele tende e por essa coisa acolhedora, empática, ele tende a perdoar o ex, tende a dar inúmeras chances, voltar para o ex. Isso é uma característica que não é... Por exemplo, eu que sou de virgem, o virginiano não tende a ser assim, né? De regra, o virginiano, eles parecem um executivo quando termina relacionamento. Eles terminam uma vez e não tem mais, geralmente não tem mais volta, porque eles não acreditam que vai voltar para o que era lá no começo da relação. Isso é bem diferente do canceriano, ele tende a voltar. Isso pode ser positivo se a pessoa com quem você estava num namoro ou casamento cometeu uma pequena gafe, um pequeno erro, você deu uma chance e a pessoa não for um FDP, né, e valorizar essa chance, né? Mas e se for um FDP? Daí você tende a ficar num relacionamento tóxico, né? O canceriano pode ficar preso nessa situação aí, tem que refletir sobre isso aí. Bom, já falei que são go-getters, né? São ambiciosos e líderes. Falei sobre, né, que não viaje na maionese do canceriano, não seja um FDP com o canceriano, porque um dia ele te descarta, ele pode te dar inúmeras chances, porque eles são muito legais, mas uma hora eles fazem a mala e tchau, querido, né? E tu fica para trás. São muito ligados à mãe. São econômicos, né? No geral, né? Se não tiver algum planeta mostrando o contrário ali na casa 2, eles tendem a ser econômicos, assim, a sempre ter uma poupancinha, uma reservinha, porque eles são precavidos e eles têm essa coisa da segurança, eles têm muito medo do amanhã, né? Então, eles não são vida louca, assim, que nem o sagitariano, que é capaz de sair gastando, né? Não é desse jeito. Uma coisa interessante,
novamente parecido com aquela coisa do caranguejo que se recolhe. Se você ofender o canceriano, pode ser que ele não feche o barraco. Você xinga ali o canceriano, pode ser que ele não xinga você de volta. Ah, você que é isso, isso e aquilo. Em vez de ele te xingar, ele fica magoado e quieto. Fica sofrendo por dentro que você xingou ele, ofendeu ele. Só que não é porque ele ficou quieto que ele é idiota, ou burro, que ele não ouviu. Ele, a partir desse momento, ele não reage assim bruscamente, mas a partir desse momento ele muda com você, depois que ele ficou magoado, né? Então, na verdade, ele não reage para fora, mas por dentro ele reagiu, sabe? Ele tem essa reação de ficar quieto, mas não é porque ficou quieto que não sentiu, né? E aí ele muda com você. Isso é uma coisa que para você prestar atenção se você não tá viajando na maionese com o seu amigo canceriano, com a sua namorada canceriana, com o seu namorado canceriano. A última coisa que eu ia falar é que eles não são adeptos dessa vida louca de hoje em dia, de que hoje em dia tá essa sociedade tinderizada, que as pessoas estão muito nessa coisa de uma noite nada mais. O canceriano não é assim. O canceriano é muito família mesmo, ele ou ela é mais de relacionamento sério, não é assim de sair transando por aí, né? Agora aqui um adendo, porque aqui, ó, toda essa hipótese do canceriano que eu tava falando aqui era um canceriano legal, mas um narcisista pode ser canceriano, pode ser virginiano, pode ser aquariano. E agora eu queria dar um plus aqui, se o canceriano, se a gente estiver falando do narcisista. Porque aí eu penso que o canceriano, esse é um ponto de vista meu, não conheço outro astrólogo que pense assim, mas eu penso assim, porque eu conheci o canceriano. Quando ele é um narcisista, ele é o pior narcisista que você vai conhecer, é o canceriano. Não estou dizendo que todo canceriano é um narcisista, estou dizendo que existe o canceriano narcisista. Ele vai ser um sociopata ou narcisista que ele vai se mostrar sensível e carinhoso. Ele vai se mostrar exatamente como é o canceriano legal. Ele vai se mostrar uma pessoa legal, sensível, carinhoso, acolhedor, bom cozinheiro, toda essa coisa muito parecida com o canceriano que é gente boa. E ele vai, da parte da emocionalidade do canceriano, ele vai pegar o pior. Em vez dele ser uma pessoa legal e empática, essa coisa emocional, de através das emoções sentir o mundo, e através das emoções ser acolhedor e empático, e ser um grande amigão pela essa emocionalidade, ele vai ser um baita FDP manipulador, onde ele entra na tua mente através dessa coisa emocional, e ele te manipula completamente, e ele tem vitimismo estratégico, ele sabe criar situações onde ele te maltrata e ele se faz de vítima. Ele tem situações de controle emocional, onde ele faz chantagens emocionais horrorosas. Ele tem uma coisa de te punir, fazer aquelas punições de silêncio. Pode ser um narcisista podre, horroroso. O pior narcisista de todos, no meu ponto de vista, é o do signo de câncer. Não estou dizendo que todo canceriano é narcisista. Conheço pessoas muito gente boa, como a citada amiga Carla, aqui do vídeo, né? Mas assim, ou vai dar uma pessoa muito gente boa, por ter essa parte de pegar o melhor da lua, o melhor da água, de pegar essa parte da emocionalidade para ser generoso, empático, acolhedor, quase uma mãe, ou ele pega o pior dessas características aí da lua e das águas, de que através das emoções ele entra na tua mente e pode ser o maior FDP de todo o zodíaco. Eu sou Lúcia Luz, esse é o canal Lúcia Luz Astrologia. Se você gosta dos meus vídeos, deixa seu like e inscreva-se no meu canal.